Já falamos sobre a mulher na vida adulta e estamos chegando na idade madura. Sem dúvida nenhuma, esta é a melhor fase profissional da mulher. Ela conquista seu melhor momento na vida profissional. Mas começa a se incomodar com algumas alterações da pele e do corpo que já estão denotando um certo envelhecimento. Se de um lado queremos envelhecer, sim, queremos, porque jovem não queremos morrer. Mas será que estamos preparados para esta fase? É sobre este assunto que nós vamos conversar agora com as minhas amigas queridíssimas Viviane Rosado e Luciana Bastos. Meninas, no consultório de vocês, tenho certeza que chegam muitas mulheres nesta fase, 40 mais, né? E com muitos conflitos. A menopausa, o climatério chegando, o corpo mudando, a performance, o vigor já não era mais como era antes. E isso traz muita angústia, muito conflito, né? Vamos tentar ajudar essas nossas colegas? Diga aí, Lu, com a palavra você. Essa é uma fase que 40, geralmente a fase do climatério é um período crítico, eu digo assim. A gente não é para ser crítico, mas muitas vezes a gente permite que ele seja, porque depende muito de como a gente vai reagir, como a gente vai lidar com ele. É uma fase que os nossos ovários, né, estão diminuindo já a produção hormonal e com isso surge uma série de problemas. As mulheres começam a ter calores insuportáveis, isso atrapalha ela dormir, gera insônia, aí vem diminuição de libido, aí a mulher nota uma alteração já do corpo, um aumento da gordura, circunferência abdominal. Então, é uma fase muito de labilidade emocional, a gente vê muito depressão, ansiedade, e isso que é consequência dos nossos hormônios, da nossa função ovariana que vai diminuindo, a gente tem como melhorar isso, a gente tem como conseguir ajudar, reverter, se aceitar e melhorar. O que a gente não pode é o quê? Aceitar que é o envelhecimento, não é. Muita coisa, como o Vivi já tinha falado, a gente não envelhece porque os hormônios, a gente estão caindo, né? Os hormônios caem e a gente aí envelhece. Então, a gente tem como, com maturidade, com consciência, de forma correta, a gente conseguir tratar e viver bem essa fase, que é uma fase maravilhosa, que é pra gente se manter sexualmente ativa. A gente, não é porque a gente entrou na menopausa que não é para ter mais vida sexual. Quem disse? A mulher tem hoje várias formas de a gente manter a vagina lubrificada, os hormônios em dia, e tem tudo para ter uma vida, um climatério maravilhoso. É importante que, né, a mulher que esteja assistindo agora pare um pouquinho e reflita sobre quem era sua avó quando tinha a idade que ela está agora, né? E aí, como eu já estou nessa fase, eu vou falar um pouco sobre a minha, né? Eu me lembro da minha avó na minha idade, ela era uma senhora com várias limitações, ela era totalmente subordinada, ela era somente uma pessoa que vivia exclusivamente para a família. Então, ela tinha uma vida completamente diferente da vida que eu tenho hoje. Por quê? Porque o mundo mudou ao longo desses anos. Então, as mulheres de hoje em dia, que têm perto de seus 50, ou que vão para os 60, 70, elas são completamente diferentes das mulheres de antigamente. E isso é muito positivo, porque, assim, isso dá uma chance da mulher recomeçar quando ela não gostou do ponto de chegada que ela está, né? Então, se ela, de repente, teve um relacionamento que não foi bem sucedido, por que não recomeçar, né? Existem recursos para isso, para que ela seja plena, para que ela tenha um vigor, para que ela tenha atividade totalmente completa. Então, é importante ela compreender que isso é possível, que se você não está feliz onde você chegou, é possível recomeçar. E existe recurso para isso, né? Então, eu considero isso uma coisa muito importante para essa faixa etária. Até porque se a mulher entrou na menopausa
vamos supor, quase 50 anos, com expectativa de vida. Hoje ela tem pelo menos quase a metade de vida. De vida ainda. Perfeito. Então a gente quer viver, não é só viver mais anos, a gente quer viver feliz, com qualidade de vida, a gente tem que se manter ativa profissionalmente, como mulher, como mãe, sexualmente. E vocês acham que a mulher hoje sente vergonha de dizer que chegou na menopausa? Sente. A gente observa muito isso porque eu acho que não é questão da idade, é questão assim, eu acho que fecha um marco, eu acho que essa questão assim, não é deixar de ser fértil, que na maioria das vezes ela não queria mais filho, mas ela tem muito medo se a partir daí, como parceiro, o homem vai olhar para ela. Porque a gente sabe que os hormônios têm muito a ver isso sexualmente, a atração, a parte do hormônio estrogênio. Por que um homem se interessa pela mulher? Tem a ver no período ovulatório, tanto a mulher está mais receptiva como o homem não está. Então ela tem um medo o quê? Parou minha produção hormonal. Como é que eu vou ficar agora? Então acho que nem é questão da idade, é questão mesmo de você virar e aceitar. Acabou minha fase fértil, entendeu? Eu acho que isso ainda pesa muito. E dependendo do que ela colocou como meta de vida, se ela já concluiu, se ela já alcançou aquele objetivo, muitas vezes elas param e pensam assim, e agora? Qual o meu papel? Né? E aí a resposta é cuidar de si própria, viver intensamente, aproveitar a vida. Ainda tem muita vida com saúde, com qualidade pela frente. Né? Porque a gente percebe que isso, a mulher que vive só para os filhos, que não tem um relacionamento conjugal bom, é isso. E agora, o que é que eu faço? Porque ela não estava se voltando para ela, né? É verdade. Ela vivia para os outros, para os filhos. E aí ela criou os filhos saíram de casa, né? Ela já chegou numa fase mais avançada do casamento, ou às vezes o casamento não deu certo, às vezes, então ela começa a se questionar, poxa, e agora? Né? O que é que eu vou fazer? Então, eu acho que a primeira mensagem é para dizer que a vida não termina na menopausa, né? No climatério, na menopausa, de jeito nenhum. Eu sempre fico me questionando e questionando aos outros, né? Como a gente precisa ver o processo de envelhecimento? De forma natural, né? E com maturidade. E se apropriar desse momento para se empoderar, sim, para mandar e tudinho, né? Assim, mandar, que eu digo, no sentido de você passar a experiência que você já viveu e poder contribuir com a vida de todos, né? E não ficar, exatamente, e não ficar naquele casulo, né? Então, mais uma vez, se é a pele que está incomodando, se é o declínio de colágeno, a flacidez, as rugas, se é uma papadinha aqui, um contorno ali, se isso não lhe incomoda, ok, está tudo certo. Nada de ir atrás de padrões. Você que determina o que você quer ser, o que você vai ser e como você vai ser. Mas se é aquilo que está desgastando sua autoestima, corra, vá atrás. Se é a sua relação com o esposo, com o parceiro, né? Se não está legal, por conta das alterações da menopausa, vá atrás, procura ajuda, a vida não termina aí, né? A atividade sexual não termina aí, pelo contrário, a gente pode se apropriar de toda a experiência, de toda a maturidade, de todos os recursos da medicina, de profissionais que possam caminhar com a gente e envelhecer junto. Eu acho que é uma fase, como você falou na parte sexual, uma fase que a mulher, ela já sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. Então, é uma fase que ela pode extrair dali o melhor, porque ela já sabe, não é uma fase que ela está se descobrindo, ela já se descobriu. Então, ela tem com o quê? Procurar manter o que ela já sabe, o que ela conquistou, né? Exatamente. A medicina está aí, a farmacologia está aí. Se precisa repor, repõe. Se não pode repor, procura outra alternativa para repor. Que existem, né? Mas o importante é buscar alternativas e um caminho que possa trazer a liberdade de escolha, inclusive, né? E a valorização de si próprio. Verdade. Eu queria só chamar a atenção também, porque assim, nessa fase, depois dos 40 anos, algumas doenças são mais prevalentes. Então, a questão do cuidado, também o cuidado médico de uma maneira geral, em todas as áreas
torna-se um pouco mais relevante. Porque é como se o intervalo entre adoecer e descobrir a doença, ele precisa ser menor depois dos 40 anos. Você precisa descobrir mais rapidamente, né? E aí, assim, eu queria só ressaltar que é nessa fase que é mais comum o risco, a paciente tem mais risco de ter hipotiroidismo, de ter diabetes, de ter doenças cardiovasculares, e tudo isso pode ser prevenido. Então, é importante que você busque o profissional antes de adoecer. E interrogue e questione o que eu posso fazer para tentar evitar essas doenças que são mais comuns nessa minha fase da vida. Então, esse é também um olhar muito importante, que tem que ser mais atento em relação à saúde própria. E realmente procurar profissionais que estejam alinhados, né, com as suas sociedades de especialidades, porque seguem uma orientação. Os protocolos. Exatamente, os protocolos, os guidelines, porque assim, o que eu vejo aí é um absurdo de reposições desordenadas, desorganizadas, até mesmo excesso de vitaminas, sabe assim, então a pessoa chega tomando 30 cápsulas, uma bagunça, né, completa, sem nenhuma orientação. E muitas vezes, pior do que mal orientado é a automedicação, né? Eu sempre brinco com as pacientes que, assim, antigamente, quando você ia ao médico, a segunda opinião que você ouvia era do vizinho, né? Às vezes os pacientes voltavam e diziam, doutora, meu vizinho disse isso assim, minha vizinha tá usando isso assim e está super bem. E hoje em dia a segunda opinião é o Google, né? Então não tem paciente que não vá ao Google buscar uma segunda opinião, né? E aí, assim, tem um lado positivo, porque você pode cada vez, né, adquirir mais conhecimento, mas tem um lado negativo que, se você não souber filtrar de onde você está tirando a informação, acontece isso. Às vezes chegam pacientes lá no consultório que estão usando 30 cápsulas por dia. De onde você tirou isso? Ah, porque eu li que isso aqui é bom, o balconista da farmácia me sugeriu aquilo, um outro médico me sugeriu aquilo, e junta tudo e ela enche a mão no café, no almoço e no jantar, né? E acha que está levando uma vida saudável, né? Então não tem muito segredo. Mais uma vez, é procurar o caminho do meio, fazer atividade física, né? Se a atividade física é, vamos dizer assim, importante em todas as outras fases, nessa fase então é essencial, né? Ajuda a prevenir a osteoporose, a manutenção da massa magra, né? E evitar a sarcopenia, que é essa perda de massa magra que tende a ser maior com o envelhecimento, né? A liberdade de movimentos. A amplitude dos movimentos. Né? A manutenção da independência, porque assim, eu confesso a vocês que uma das coisas que me deixa mais angustiada quando eu penso assim, eu estou na vida madura, mas eu vou envelhecer, se Deus quiser, eu vou envelhecer mais e mais. Mas assim, o que mais me aflige é a dependência de terceiros para a atividade da vida diária. E a gente percebe isso na diferença, vocês todos devem pegar no consultório, em quem faz atividade física e quem não faz. Não faz. Exato. Chega a maneira até de andar no consultório. Isso, a postura, né? A liberdade de movimentos, né? Vamos dizer assim, a coordenação motora, tanto grosseira como a mais fina, né? Eu tenho pacientes que praticam atividade física que aos 85 anos estão guiando, eles chegam ao consultório dirigindo com carteira renovada, né? Então, assim, é muito importante. Na realidade, a atividade física, ela é obrigatória. Não tem, não gosta, tem que fazer. Tem que fazer, como receita médica, né? Como receita médica. A alimentação não tem nem o que falar, né? Verdade. Se amar. Se amar, se valorizar, não é isso? E na hora que a pessoa se ama, né, se valoriza, ela delimita o seu espaço, né? E as pessoas a respeitam mais. Né? E como vocês veem, meninas, a mulher madura em relação com a imagem, relação com as redes sociais, trabalho online, a gente passou a pandemia dando aula, né, Viviane? Né? E aí, como que vocês veem a mulher madura com essa relação de redes sociais, trabalho remoto?
em relação à beleza, eu vejo que elas se preocupam mais, né? Porque elas vão, eu vou aparecer, eu vou ali no vídeo, eu vou tal, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar minha pele mais hidratada. Eu acho que isso fez, e por um lado, se for aquilo que a gente conversava, Foi o clique. se for tudo de maneira consciente, isso vai levar a autoestima, você vai fazer bem. Então, é aquilo que você falou, fazer o que te traz felicidade, o que você acha que é correto e o que vai te fazer feliz. Não o que você acha, o que Vivi acha, tem que ser o que a gente acha, que isso vai deixar a gente melhor e mais feliz. Pois é, em relação assim ao acesso à tecnologia, é muito desafiador, né? Mas quem não enfrentou nenhum desafio? Em cada fase da vida que a gente viveu, a gente teve que desbravar alguma coisa, porque da nossa geração nós éramos os primeiros a fazer aquele tipo de coisa. Então, quem sabe se assim, nessa geração, na nossa geração de 40, de 50 anos, talvez nós sejamos a primeira geração de 40, 50 anos que usa a tecnologia que está ao alcance. E isso só mostra uma coisa, que tudo é possível, né? Desde que a gente queira, desde que a gente invista naquilo, né? E eu sempre estimulo as minhas pacientes a se envolverem do discado, isso. Não é? Passamos para o de teclas, Exatamente. o telefone sem fio e chegamos ao celular. Ao celular analógico, digital. Então, assim, qualquer geração, ela vai estar sempre desbravando, ela vai estar sempre enfrentando alguma coisa nova. Então, não é o primeiro desafio da vida, é mais um desafio que a nossa geração enfrenta e que é preciso desbravar e buscar e vencer. Eu sempre estimulo as minhas pacientes porque eu acho que é uma forma de interação. Muitas vezes elas ficam, às vezes, sem se comunicar com frequência com um filho, com um neto, porque, principalmente com os mais jovens, que hoje em dia só se comunicam, né, por WhatsApp. E eu acho super bacana quando eu vejo uma paciente que tem 80 anos que manda um WhatsApp para mim, tirando uma dúvida, ou que manda uma foto, né? Meu bisneto nasceu e aí manda uma foto. Então, eu acho que a gente deve realmente incentivar, a gente deve estimular, porque, assim, idade não é sentença, né? A mulher pode ter qualquer idade e o ser humano, na verdade, pode ter qualquer idade e atingir qualquer objetivo, desde que ele queira, né? Então, eu acho isso relevante. Tanta gente mais velha estudando agora, fazendo outras universidades, eu acho isso fantástico. O paciente chega, doutora, eu estou fazendo agora psicologia, que maravilha! Estou enfrentando a sala de aula, é muito bom, muito bom. Fazer o que a gente quer, o que a gente gosta. Finalizando esse bate-papo, que eu simplesmente amei. Para mim foi um prazer muito grande reunir as duas amigas queridas que vieram contribuir não só com seu conhecimento, mas com toda a energia. Espero que vocês tenham captado nossa mensagem e que aproveitem para dar aquele clique na vida de vocês. Se tem alguma coisa incomodando, vai atrás, muda. O importante é ser feliz e procurar estar bem. E aí?